Certo. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do dia 21 de agosto de 2023. Passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 767 de 2023. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Processo 767 de 2023, em que são denunciados, partida Atlético Juventus contra Red Bull Bragantino, Copa Paulista, em que são denunciados a equipe do Juventus no 213, incisos 1 e 2, e também o Bragantino no 213, 1 e 2, 213, 1 e 2 e parágrafo 2º. Consta da denúncia aqui, conforme o relato do árbitro. Relato que após o término da partida, 3 pessoas não identificadas, porém uniformizadas com a agasalho da equipe do Red Bull Bragantino Futebol Clube, adentraram ao campo de jogo, vindo em direção à equipe de arbitragem e, ao nos cumprimentar, disse em tom de ameaças as seguintes palavras. Abre aspas. Foi uma péssima arbitragem, foi pênalti sim e vocês não marcaram. Amanhã todos os vídeos do relatório e o relatório da partida serão enviados para a federação mostrando a péssima arbitragem. Fecha aspas. Com gestos me apontando e também ao árbitro assistente número 2, Henrique Perinelli Oliveira, ainda proferiu os seguintes dizeres. Você e você estragaram uma partida que foi muito boa. Também e segunda parte, considerando que os torcedores da equipe visitante deram causa à desordem na praça do esporte e à invasão de campo, tem lugar sua responsabilização no parágrafo 2º no artigo 213 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Guilherme, você tem alguma prova para ver? Não? Eu também, né? Eu vou passar a palavra à doutora Beatriz. Boa tarde a todos os presentes, aos nobres auditores aqui em cumprimento na pessoa do Dr. Ricardo, advogados aqui presentes, a Secretaria da Casa. Presidente, o caso de desordem requer a aplicação do previsto no 213 do CBJD, aqui chamando a atenção para o fato de que a agremiação visitante também deve ser responsabilizada, uma vez que houve a presença, a ação de torcedores na desordem relatada. E a Procuradoria chama atenção para o fato de que a agremiação Red Bull Bragantino é reincidente específica, portanto, requerendo não seja aplicada de forma alguma a pena mínima à agremiação, é o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Bem, presidente, boa tarde. O Juventus ele veio denunciado no artigo 203 e 211, por supostamente ter adentrado aí ao campo. Eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência e já desde o início eu já deixo claro que eu vou pleitear pela absolvição da agremiação, né? Entendendo que o artigo 161 do CBJD, né, ele diz que não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato são de tal ordem que se possa exigir do agente conduta diversa. Veja, qual foi a contribuição da agremiação para os fatos aqui relatados? Eu não vejo no que foi que a agremiação falhou. Né? A Procuradoria colocou que houve desordem. Veja, eu não vi desordem no relato do árbitro. Né? Falou que algumas pessoas que foi que adentraram ao campo vindo em direção à equipe 3 pessoas não identificadas, porém estavam uniformizadas com o agasalho da equipe Red Bull Bragantino, que só por esse fato já isenta a agremiação de qualquer responsabilidade, uma vez que não foi torcida, né, que invadiu, foram 3 pessoas que estavam identificados com o agasalho da equipe visitante. Adentraram, falaram com o árbitro e foram embora. Então, assim, eu não vejo desordem, não vejo invasão no campo, né? No sentido que veio a denúncia, portanto, assim, o dever da agremiação é garantir a segurança de que nenhuma pessoa estranha interfira, né, na praça de esporto, no evento.
pelo relatado aqui, presidente, eu não vejo o que a gente poderia estar exigindo da agremiação, uma vez que as 3 pessoas que adentraram em campo estavam uniformizadas com a equipe do Red Bull Bragantino. Então, passa-se, né, a entender que eram pessoas que tinham autorização para estar ali naquele espaço. Portanto, a agremiação ela não contribuiu, não vejo o que a agremiação poderia ter feito aqui para estar impedindo que essas pessoas identificadas com agasalho adentrassem em campo, né? Eu vou pleitear pela absolvição. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, levando em consideração aqui os fatos de que foram 3 pessoas da equipe adversária, né, do visitante que adentraram em campo e a agremiação nada contribuiu para que isso pudesse ocorrer e, principalmente, que desse fato não houve nenhum desdobramento, presidente. Não há relatos aqui de briga, discussões, xingamentos ou qualquer outro tipo de coisa que poderia aí, majorar a pena da agremiação. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Guilherme. Obrigado, presidente. Cumprimento os demais auditores em sua figura, doutora Beatriz, procuradora hoje aqui presente, secretaria, ao colega doutor Rafael. Bom, a defesa do Red Bull vai numa linha semelhante em relação à alegação de inexistência de desordem ou invasão de campo. Né? Primeiramente, o relato em súmula ele é muito claro, né, quanto ao árbitro, né, 3 membros, pessoas não identificadas, porém uniformizadas com o agasalho do Red Bull Bragantino, adentraram o campo e me cumprimentaram e proferiram os dizeres que o nobre relator já nos passou. Então não há qualquer tipo de desordem que a partir do momento em que o árbitro cumprimentou, houve a presença ali certamente dos demais árbitros, né? Não só do árbitro principal, mas dos auxiliares, quarto árbitro e segurança da partida, então não houve qualquer desordem nesse momento. Segundo momento, também não há qualquer invasão de campo, a partida já tinha se encerrado, são 3 pessoas integrantes da delegação que estavam autorizadas a estarem no estádio naquele momento, então não há qualquer tipo de invasão de campo ou algo que o valha. A denúncia também, a gente entende que a conduta aqui é atípica especificamente em relação ao Bragantino. Eu até tomo licença aqui para ler o que está disposto no CBJD, que é o parágrafo 2º, que vem a denúncia do 213, caso a desordem, invasão ou lançamento de objetos seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Bom, se fossem 3 torcedores que tivessem entrado no gramado, seria obrigação até do árbitro e também da equipe visitante encaminhar para a delegacia, porque isso seria facilmente identificado, né? 3 pessoas no jogo da Copa Paulista, o borderô indicava ali cerca de 400 pessoas presentes, certamente seria identificado que houve uma invasão por torcedores, isso certamente também estaria relatado em súmula. Então, por conta do relatado, a defesa do Red Bull Bragantino vem pedir a absolvição do clube por não haver conexão entre a conduta ali, hora narrada, e o que dispõe o CBJD para previsão de punibilidade nesse caso. É a manifestação da defesa. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Guilherme. Com a palavra, o relator. Posso pedir um segundinho só, presidente, Pois só não, para uma fica à coisa vontade, aqui? doutor Felipe.
Obrigado, presidente. Eu pedi esse tempo porque, na verdade, assim, eu estava tentando ver se eu conseguia enquadrar em algum outro artigo, porque não me parece. O caso da Juventus, para mim, é bem claro, eu vou votar pela absolvição. Não me parece que teve invasão nem desordem. Como foi ressaltado aqui, não foram torcedores. Se fosse torcedor, ele não ia vir e ia falar esse tipo de reclamação e falar amanhã todos os vídeos relatório da partida vão ser enviados para a federação. Não é torcedor que, que fala esse tipo de palavra. Então, para o Juventus, pelo menos para mim, está bem claro pela absolvição. Com relação ao Red Bull Bragantino, eu também eu estou encontrando dificuldade, eu até peço o auxílio de vocês, eventualmente, para porque não me parece bem enquadrado no 213, não me parece que houve questão de invasão, de desordem, o que houve foi essa questão da ameaça que eventualmente a gente podia colocar no 258, talvez, conduta contrária à ética e à disciplina desportiva, só que também como foram 3 pessoas que não foram identificadas, quem eventualmente seria punido seria o clube, mas também não sei se o 258 se enquadra nessa questão de punição do clube. O clube eventualmente poderia ser punido porque, enfim, eu concordo na questão de que não é a conduta de uma delegação ir depois do jogo e fazer esse tipo de ameaça, mas eu também não estou conseguindo enquadrar aqui no 213. Nesse sentido, eu vou votar pela absolvição em ambos os casos, mas assim, se alguém tiver alguma melhor solução assim, algum dos auditores, eventualmente, puder me auxiliar aí, porque nesses artigos aqui eu não consigo ver enquadramento no sentido de punição. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Abrão. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu vou acompanhar a análise e o voto do nobre relator, senhor presidente. Perfeito. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando todos, também acompanho integralmente o relatório. Obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o relator. Eu acho que aqui a primeira partida estava encerrada. Depois eles foram cumprimentar. Eu não vejo ameaça aqui. Ameaçar que vai mandar os vídeos do relatório da partida serem enviados para a federação. Esse é o caminho para se fazer uma discussão. Não é? Esse é o caminho correto quando você acha que houve alguma irregularidade. Realmente, a federação está aqui para analisar isso. Isso não é ameaça. Isso é um procedimento, né? E aí um comentário inoportuno, mas vocês atrapalharam a partida e tal. Não vejo também nada. Eu também voto com o relator para absolver. Presidente, eu vou solicitar a elaboração do acórdão. Pois não. Então, por unanimidade, absolvido a agremiação do Juventus e a da Red Bull. Obrigado, doutor Guilherme, pela presença. Perto do que nós estamos acostumados.
Passa a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 764 de 2023. Processo 764 de 2023, Partida Comercial e Red Bull Bragantino, Paulista Sub-20, que é denunciado o senhor João Vitor de Castro Souza, atleta do comercial, no artigo 250 do PJD. Consta da denúncia que o atleta foi expulso por calçar de forma temerária seu adversário de número 7, senhor André Ricardo Gomes da Silva Delso, na disputa da bola, impedindo uma chance clara e manifesta de gol fora da área penal. Nesse sentido, é denunciado o atleta no artigo já mencionado e não constam antecedentes. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, a doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, chama atenção para o fato de que o atleta é profissional, foi expulso com cartão vermelho direto, pleiteando, portanto, a aplicação de penalidade diversa da pena mínima, que não seja aplicada advertência nesse caso. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela pena mínima, né, levando em consideração o fato de da conduta ter ocorrido aos 16 minutos do primeiro tempo, ter sido na disputa da bola, não ocorrer atendimento médico e foi aquela falta técnica, né, no qual ele troca ali uma oportunidade, né, clara de gol ali por uma falta, né, e levando em consideração também o fato dele ser réu primário. Portanto, o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Bom, primeiro parabenizar ambas as sustentações, mas no caso aqui eu vou votar pelas duas partidas, tendo em vista a questão de ser um cartão vermelho direto, também, como não tem o lance da partida, a gente tem que meio que fazer um exercício de imaginação aqui, mas eu fazendo esse exercício, me parece que um atleta para ser expulso aos 16 do primeiro tempo, cartão vermelho direto, me parece que deve ter sido um lance bem grave. Nesse sentido, eu não vejo possibilidade de punição na pena mínima, então nesse sentido vou votar pelas duas partidas de suspensão no artigo 250, como eu voto. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Abrão. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Breno. Com o relator, Eu presidente. também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, duas partidas de suspensão. Agora eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 765/2023. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre o Desportivo Brasil contra o Santos. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Vitor Hugo da Silva Bárbara, como incurso no artigo 250 do CBJD, pois consta do relato da súmula que, após já ter sido advertido com cartão amarelo por temeridade, o mesmo impediu um ataque promissor, pediu a aplicação das sanções ali previstas. Presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutora Beatriz. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Presidente, tem uma defesa escrita pois não. aqui e também tem um link de um vídeo, João, se puder. Então eu vou Colocar. pedir primeiro para o João. Já está com. Que o primeiro lance que eles colocam seria daquele primeiro amarelo e o segundo é da expulsão. E aqui a gente vai adivinhar quem é quem. No segundo vídeo fica mais fácil, no segundo lance fica mais fácil de ver. Esse foi o primeiro cartão amarelo? Foi. É o segundo. Que é aqui embaixo, né?
E aí o segundo cartão amarelo. Todos satisfeitos? Tudo bem? O Felipe? O Abrão, satisfeito? Então, eu vou pedir ao doutor Breno que faça um resumo da defesa que foi juntada. Presidente, de forma bem sintética, o atleta apresenta a denúncia falando, apresenta a defesa alegando que a denúncia, na verdade, não especifica em qual descrição seria a conduta supostamente praticada, se seria o ato desleal ou o ato hostil. Esclarece ainda que, na verdade, a conclusão da denúncia não se prestou aos fins que destina, né, para fins de ser rechaçado pela própria comissão. Ela apresenta a denúncia. Ela relata aqui que, na verdade, o jogador do Santos chutou a bola para frente, tentando se desvencilhar do outro atleta do Desportivo Brasil, só que então o atleta voltou correndo, disputando o lance na velocidade com o adversário, sem jamais deixar que esse ficasse em posição de marcar o gol, dar assistência ao companheiro de sua equipe, ou mesmo sem qualquer cobertura na jogada. Por fim, alega que a expressão utilizada de ataque promissor não ensejaria de forma automática o gol e, por essa forma, não teria que se falar em qualquer irregularidade ou ilícito praticado pelo atleta, pedindo pela absolvição. De forma subsidiária, alegou que não houve emprego desnecessário da vis corporalis, né, por se tratar de um esporte que há contato físico, e que não é possível, no caso em tela, se configurar o artigo 250 do CBJD. De forma subsidiária, pediu a aplicação da sanção de advertência nos termos do artigo 250, parágrafo 2º do CBJD. E é esse o resumo da defesa, presidente. Pois não. Então vamos escolher os votos. Presidente, sem querer me alongar aqui no presente caso, me parece que o vídeo por si só já basta. Aqui é aquela distinção de ataque promissor e de chance clara de gol, não há que se entrar na semântica, na distinção entre ambos os casos. Fato é que não se infirmou a presunção de veracidade da súmula, apesar do vídeo, tratou-se de um segundo cartão amarelo, não houve maiores implicações ao atleta atingido, entendo que configurou o artigo 250 do CBJD, no entanto, considerando a ausência de gravidade no presente caso, converto a sanção em advertência como voto. Doutor Abrão, Senhor presidente, segundo cartão amarelo, uma partida. uma partida. Doutor Felipe. Sem a conversão em advertência, né, doutor Abrão? Sim. Eu vou acompanhar o voto divergente do doutor Abrão, nesse sentido também, tendo em vista que o atleta já é profissional, apesar de ter sido o segundo cartão amarelo, Exatamente por isso. e etc. Vou acompanhar o voto do doutor Abrão. Perfeito. Eu vou acompanhar o voto do relator. Eu vou dar uma partida e vou converter em advertência. Então, por maioria, ficou uma pena de advertência ao atleta Vitor Hugo. Ô, João, e aqui, como é que faz? Eu não acompanhei, né? Com a palavra agora o doutor Abrão, relator do processo 766 de 2000. Processo 766, 2023, Inter de Limeira versus São Caetano. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Alan Kennedy Freire dos Santos Vieira, como impulso no artigo 250 do CBJD, por impedir uma chance clara de gol, calçando seu adversário fora da área penal. Expulso com cartão vermelho direto, é primário, é amador,
E existe essa clara chance de gol. Esse é o relator, senhor presidente. Obrigado, senador. Com a palavra, doutora Beatriz. A Procuradoria requer o termo da denúncia e requer a aplicação de penalidade superior à pena mínima prevista pelo Código, uma vez que o atleta recebeu o cartão vermelho direto na partida. Presidente, caso parecido com o anterior que foi julgado, então eu vou ratificar o texto apresentado e vou acrescentar mais ainda, apenas para estar enriquecendo o debate. Veja, a defesa entende que a cor do cartão não é motivação idônea para aumento da pena base. O artigo 179 do Código Penal, que trata das agravantes, não menciona a cor do cartão no momento de aumentar ou diminuir a pena. Portanto, levando em consideração que, ao denunciado, pesa o fato dele ter tomado um cartão vermelho direto, mas, por outro lado da balança, pesa o fato de não ter tido atendimento médico, o que, discordando na linha do raciocínio do julgamento passado, não me parece uma jogada violenta se não gera nenhum cartão vermelho, nenhum um atendimento médico, né? Foi uma jogada, foi na jogada, no momento da jogada, não foi fora da disputa de bola. Isso goza em favor do denunciado. Goza do fato dele ser primário, que isso sim é uma atenuante prevista no código, no CDJP, e tem que ser levado em consideração. É direito subjetivo do denunciado ser reconhecida a sua primariedade, fazer-se constar no momento do dia da pena, e também lembrando que foi uma falta no qual aquela falta técnica, né? Ele troca, muito bem levantado aqui no julgamento passado, uma oportunidade não significa que seria um gol. É uma oportunidade que foi uma chance clara ali, e ele decidiu cometer a falta técnica e trocou essa oportunidade pela falta. E o cartão vermelho, muito provavelmente, ele vem em razão dessa questão, e não da gravidade da falta. Tanto é que o juiz não trouxe os elementos que houve atendimento, que o atingido necessitou sair de campo, houve a troca, nada disso. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima e, pelo seu Alan ser amador, seja convertido em advertência, assim, dando o benefício do artigo 182 também. Obrigado, doutor Rafael. Senhor presidente, cartão vermelho direto. Clara chance de gol. Observando o processo anterior, 764. Eu aplico a pena de 2 partidas por ser amador. Aplico o artigo 182, uma partida. Bom, primeiramente, parabenizar o Dr. Rafael, muito combativo, mas eu acompanho o voto do relator, até pela jurisprudência, já pelo caso já citado pelo Dr. Abrão, 8764, votado hoje. Duas partidas pela questão do cartão vermelho direto, divididas para um benefício.
passo novamente a palavra. Processo 769/2023, Mirassol versus Vossen. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve e denuncia a agremiação Vossen como impulso no artigo 206, ou seja, por ter entrado em atraso 10 minutos. Consta que esta equipe é reincidente, senhor presidente, e este é o relatório. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Bela. Presidente, a agremiação denunciada entrou em campo com 16 minutos de atraso, que encerrou o atraso em 10 minutos para o início da partida. Não havendo nenhuma justificativa para esse atraso, a Procuradoria requer a aplicação da tabela conforme o entendimento dessa comissão. A doutora Beatriz. Presidente, eu tô meio... Só um minutinho. Presidente, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, mas só no tocante ao artigo, aos 10 minutos de atraso. Pelo que eu entendi aqui no relato da súmula, ele coloca aqui, informo que houve atraso de 10 minutos para o início da partida, devido ao atraso na entrada da equipe do Vossen para o campo de jogo. Acréscimos devido à partida para hidratação, substituições, atendimento médico, entrada da maca para a retirada de atletas lesionados. Veja, aí nesse total dá 16 minutos. Eu acredito que a agremiação ela não pode ser punida, porque houve ali uma parada para hidratação, e isso acabou acrescendo mais ao término da partida, para substituições, atendimento médico e etc. Então, uma vez que consta na súmula que houve o atraso de 10 minutos para o início da partida devido ao atraso da entrada da equipe mandante, pleita a aplicação da pena mínima no tocante a esses 10 minutos. Presidente, pela ordem, se eu puder me manifestar, abrindo direito ao contraditório pelo doutor Rafael, na cronologia constam 16 minutos de atraso da equipe, o que ensejou os 10 minutos de atraso no início da partida. Então, a partida deveria ter começado às 15 horas, começou às 15h10. No entanto, a equipe visitante entrou às 15h08, 2 minutos antes do início da partida, que já começou com 10 minutos de atraso. Então, só trazendo esse esclarecimento, são 16 minutos de atraso na entrada, pelo horário previsto da equipe, o que ensejou os 10 minutos de atraso no começo da partida. Perfeito. Doutor Rafael. Sim, eu vou manter o requerimento, entendo que o atraso foi de 10 minutos. Doutor, com a palavra o relator, doutor Abrão. Presidente, eu vou considerar os 10 minutos de atraso, que seria R$ 1.500, por ser reincidente, É R$ 3.000. Ah, aqui tem reincidente também? É reincidente. Mas não é específico, né? Mas é, né? O que aqui é sub-20, 3.000, tá bom. Doutor Felipe. Eu vou divergir do relator só com relação, eu não vou considerar a reincidência por conta de não ser reincidente específico. Vou votar pelos 1.500. Mas vai considerar 10 minutos apenas. 1.500. Doutor Breno. Presidente, não queria me alongar nesse caso, mas me parece que essa questão já foi trazida em outras oportunidades aqui para essa primeira comissão. E conforme bem observado pela própria doutora Beatriz, na verdade,
a agremiação esportiva, ela se atrasou em 16 minutos, e daí a própria equipe de arbitragem veio para fazer, enfim, o preparativo necessário para o início da partida, e conseguiu, aspas, otimizar 6 minutos para a agremiação desportiva aqui. Apesar de ser um sub-20, presidente, confesso... Não, tem profissionais. Tem profissionais também, em ambas as equipes. Apesar disso, senhor presidente, apesar de, em alguns outros casos, ter um embate certo com o árbitro aqui, fato é que o árbitro fez a agremiação ser poupada em algum entendimento aqui sobre valores. E aqui eu gostaria de deixar uma coisa muito bem salientada, que no motivo de atraso do início do reinício e os acréscimos, me parece que são 2 parágrafos distintos. O primeiro é que o árbitro relata: informo que houve atraso de 10 minutos para o início da partida devido ao atraso da entrada da equipe do Vossen para o campo de jogo. Ponto. E aí, no segundo parágrafo, acréscimos devido para a hidratação dos atletas, substituições, atendimento médico e entrada da maca para retirada de atletas lesionados. Ou seja, apesar desses acréscimos, me parece que não tem uma relação direta com um atraso. Eu até poderia entender aqui, senhor presidente, que ele deu causa a 16 minutos de atraso. No entanto, como eu acompanho integralmente o relator, e nesse caso, excepcionalmente, eu vou considerar para fins de reincidência, mesmo a reincidência não específica, eu tenho mitigado meu entendimento de que seria o caso de reincidência específica apenas nos casos sub-15. Mas aqui a gente não pode desconsiderar que, tanto pelo artigo 191 quanto pelo 213, essa agremiação já tomou diversas multas esse ano ainda, não estamos falando nem do ano passado. Então, senhor presidente, pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente o voto do relator, doutor Abrão. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por maioria, uma pena no valor de R$ 3.000 para agremiação como incursa no artigo 206 do CBJP. Com a palavra agora o doutor Felipe, relator do processo 770 de 2023. Processo 770 de 2023, São Paulo Futebol Clube contra Lemense Futebol Clube, Paulista Sub-20, é denunciado o senhor Jefferson Alexandre Tobias Júnior, atleta do Lemense, no artigo 250 do CBJD. Consta da denúncia que o atleta foi expulso por segurar seu adversário de número 11, o senhor Caio Matheus da Silva, pedindo uma chance clara e manifesta de gol. Não constam antecedentes do atleta e é esse o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Beatriz. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e requer aplicação de pena diversa da pena mínima, em razão do cartão vermelho direto e de tratar-se de atleta profissional. Doutor Rafael. Presente, na esteira do último julgamento, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, entendendo que em benefício, em prejuízo ao denunciado só pesa o fato de ser um cartão vermelho, em benefício, né, existem várias outras circunstâncias, não tem atendimento médico, não há o que por si só já faz concluir que não é uma jogada violenta, que não precisou do médico. A cor do cartão por si só ele não é motivação idônea para majoração da pena. O atleta é primário. Foi uma falta técnica. Isso aconteceu aos 25 do primeiro tempo, presidente. Então é um zagueiro. Estamos aqui a julgar um zagueiro. Enfim, existem inúmeras atenuantes contra uma única, exclusiva, né, agravante, por assim dizer, em desfavor do senhor Jefferson. Portanto, eu vou requerer a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe.
Bom, tendo em vista os julgamentos anteriores de hoje, não teria como votar de modo diversa em 2 partidas, tendo em vista o cartão vermelho direto e ser atleta profissional. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Abrão. Acompanho o relator totalmente. Perfeito. Doutor Breno. Acompanho integralmente o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Então, por unanimidade, 2 partidas de suspensão para o atleta Jefferson, com recurso no artigo 250. Eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do último processo da pauta, processo de número 771 de 2023. Presidente, processo 771/2023, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20, partida entre Taubaté e Rio Claro. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor David Samuel Cochin, com incurso no artigo 258 do CBJD, pois consta do relato do árbitro que foi expulso após a partida ser encerrada, pois o mesmo se dirigiu a ele batendo palmas e esboçando um sorriso de forma sarcástica e proferiu as seguintes palavras, abro aspas, parabéns, você conseguiu o que queria, fecho aspas. Pediu a aplicação das sanções ali previstas. Presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria entende que a conduta praticada é contrária à disciplina e ética desportiva, ao passo que o atleta age de forma sarcástica, de alguma forma sugerindo que o árbitro tinha alguma intenção com o resultado da partida. E o rol exemplificativo do CBJD, ele traz o desrespeito aos membros da equipe de arbitragem. Então, aqui, ainda que não se entenda que houve um desrespeito, que ele não profere nenhum palavrão, não xinga o árbitro, ele age de forma contrária à ética e disciplina desportiva a partir do momento que ele sugere que aquele resultado foi obtido a partir de uma conduta ou alguma omissão do árbitro. Então, a Procuradoria requer a punição nos termos do artigo 258 do CBJD, lembrando que trata-se de atleta profissional. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, esse é o processo derradeiro, né? Então, se o senhor me permite, eu vou iniciar hoje. Aqui, eu estou desenvolvendo uma tese, então eu vou iniciar aqui e aproveitar até que o Dr. Breno é o relator, que teve um processo que ele me provocou no sentido assim que eu poderia ter falado, eu falei, doutor, depois eu vou falar e passou o tempo, acabei esquecendo. Mas enfim, vamos lá. Presidente, inicialmente, eu queria ressaltar que a denúncia ela veio no 258. E o 258, ele descreve a conduta, ele pune aquela conduta que é contrária à disciplina ou à ética esportiva. Pergunta a Vossa Excelência, o que é uma conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva? Veja, pela leitura do código, isso fica um conceito muito subjetivo. Né? Se juntarmos aqui 10 pessoas, será que as 10 pessoas vão concordar em 100% o que seria uma conduta contrária à ética ou à disciplina? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Então, a defesa entende que o artigo 258, única e exclusivamente, ele é incondicional. Por quê? Ele abre um leque muito grande de punição. Quando existe uma conduta punitiva, a interpretação dessa conduta ela tem que ser restritiva. Isso é condicional. O STF já está pacificado isso. É na Constituição. A legalidade, o princípio da legalidade contido no artigo 5º e no parágrafo e no artigo 2º do CBJD, que traz esse tipo de
de princípio, ele deixa claro, a gente não pode interpretar condutas punitivas amplamente. Ela tem que ser interpretada legalmente. E para resolver essa questão, para que o 258 não seja um artigo inconstitucional, uma vez que, quando ele vem sozinho na defesa, ele fere o princípio da taxatividade, ele traz, como muito bem colocado pela Procuradoria, o rol previsto no seu artigo 2º, que sim é exemplificativo, a defesa entende isso. Só que a técnica jurídica que tem que ser aplicada na leitura do 258 é a técnica da interpretação analógica. Ou seja, levando para o universo jurídico analogicamente. O Código Penal, todo mundo sabe que existe homicídio qualificado, né? E o que é um homicídio qualificado por motivo torpe? É qualquer coisa? Não. E como é que é possível afirmar o que é um homicídio por motivo torpe? Porque o legislador, ele trouxe exemplos para a gente do que seria. Então tá lá no inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro qualquer motivo torpe. Então isso significa dizer que todo homicídio que é cometido com dinheiro, ele é um homicídio por motivo torpe, o que não é a mesma coisa do motivo fútil, que está no inciso 2º. Aqui, a lógica é a mesma. O que é uma conduta contrária à ética ou à disciplina desportiva? Primeiro, tudo que tiver envolvido, desistir de disputa de partida depois de iniciada, abandonar, simulação de contusão ou tentar impedir de qualquer outro meio o seu prosseguimento, é sim uma conduta antidesportiva, antiética. Por exemplo, se um atleta, se um gandula pega uma bola, chuta essa bola no meio do campo e obrigatoriamente para-se a partida, isso é uma conduta contrária à ética desportiva. Já foi julgado, inclusive, na 3ª comissão. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Por que eu posso garantir que é uma conduta antidesportiva? Porque ela se enquadra como um rol exemplificativo do inciso 1º. Logicamente, dá para se enquadrar aqui, ou seja, qualquer outro meio que impeça o seu prosseguimento. Naquele momento, a bola caiu em campo, tinha 2 bolas em campo, o juiz foi obrigado a parar a partida para que se retirasse uma bola de campo. Está perfeitamente enquadrado. Agora, qual que é o outro exemplo de uma conduta contrária à ética e à disciplina desportiva? Desrespeitar membros da equipe de arbitragem ou reclamações desrespeitosamente contra suas decisões. Então, toda reclamação contra a equipe de arbitragem que for desrespeitosa, ela é sim uma conduta contrária à ética desportiva. Então, o inciso 2º, o parágrafo 2º do 258, ele resolve a questão da constitucionalidade. Veja, o tribunal não pode permitir que qualquer conduta seja conduta contrária à ética e à disciplina, porque senão fica muito subjetivo, né? Hoje o doutor Arão é o relator, ele entende que uma conduta não, doutor Felipe entende que sim, doutor Breno entende que sim, doutor Ricardo que não, e aí, como é que fica? Então quer dizer que a sorte do denunciado vai depender com qual auditor que vai cair? Isso é incondicional. Não pode se permitir isso. Veja, existe o princípio da legalidade, o enquadramento da lei tem que ser perfeito. Permitir que qualquer conduta seja interpretada como antidesportiva ou antiética, ela é constitucional se ela não tiver um freio. E o freio está previsto no parágrafo 2º, assim como está previsto também, no caso do homicídio, no parágrafo 2º que trata do homicídio qualificado, nos seus incisos. Por essa razão, por não ter vindo a denúncia no parágrafo 2º, inciso 2º, entende a defesa que a Procuradoria também verificou que a manifestação do denunciado, ela não teve o condão de ser uma manifestação desrespeitosa. Ela ficou ali no limite tênue entre uma reclamação permitida, uma falta de respeito, né? A doutora Beatriz, na manifestação dela, falou assim, não houve um xingamento, então ficou no 258. Veja, é um entendimento da Procuradoria que, para que se ultrapasse essa linha tênue entre o lícito e o ilícito, tem que haver
entre aspas, né, me salva o maior juízo, ali um xingamento. Não houve xingamento. Veja, a conduta do denunciado aqui, ele se dirigiu esboçando um sorriso de forma sarcástica e proferiu a seguinte palavra: parabéns, você conseguiu o que queria. Veja, o que, que o árbitro queria? Ele queria prejudicar, ele queria fazer uma boa partida, ele queria expulsar alguém, ele queria que um time ganhasse, a gente não sabe. Fica um critério aqui totalmente subjetivo. Portanto, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que a denúncia ela veio no artigo, né, no 258 caput, portanto, não é uma conduta contrária à ética e à disciplina, né? E aproveitando a oportunidade, presidente, eu não estou assim manifestando no sentido de que a conduta do denunciado ela foi exemplar. Não é esse o âmbito da defesa. A defesa está tentando focar no aspecto técnico, né? Houve sim uma falha, só que essa falha, né, essa manifestação que não deve ocorrer, ela ocorreu tecnicamente falando dentro do limite permitido pela lei, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Esse é o pleito, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Presidente, cumprimento tanto a doutora Beatriz quanto o doutor Rafael, combativo advogado aqui, e agradeço pela exposição de ambos, pelo enriquecimento do debate, porque é sempre importante, por mais que seja uma discussão que sempre vem para essa comissão, é sempre importante termos a renovação desses debates, independentemente da composição da própria comissão, a reflexão sobre novos argumentos, enfim, não quero me alongar, senhor presidente. Mas acerca das questões de inconstitucionalidade do artigo 258 do CBJD, aplicando-se por analogia o direito sancionador penal invocado pelo Dr. Rafael, confesso que me provocou a reflexão. No entanto, Dr. Rafael, eu entendo, conforme bem exposto nas suas próprias exposições, que o artigo 258 do CBJD, a bem da verdade, ele teria o que a gente chama no direito sancionador de aplicação subsidiária. Inclusive, na lei de improbidade administrativa também esse é um conceito bem definido pela própria jurisprudência. E apesar da discussão sobre ser uma norma penal em branco, né, ou de tipo aberto, como a doutrina e a jurisprudência gosta de chamar, o próprio parágrafo 2º traz um rol não exaustivo, ou seja, um rol exemplificativo do que seriam essas condutas antiéticas e contrárias à disciplina desportiva. E o que acontece aqui? No próprio inciso 2, fala de desrespeitar os membros, e conforme bem, da arbitragem, conforme bem pontuado pela doutora Beatriz, renovando meus cumprimentos, aqui não é necessário que se faça uma ofensa, uma palavra objetiva, de baixo calão, ou que, enfim, questione a idoneidade moral ou a capacidade profissional, tanto da arbitragem quanto de qualquer pessoa envolvida, senhor presidente. E me parece aqui, apesar da analogia utilizada com homicídio qualificado, homicídio simples, enfim, motivo torpe, motivo fútil, ouso aqui fazer uma comparação do próprio âmbito da esfera do direito desportivo, presidente. O que foi falado pelo próprio atleta aqui, que foi expulso, detalhe, ao pós-jogo, ou seja, ao término da partida, foi com um sorriso de forma sarcástica, isso no entendimento conforme restou consignado na súmula, as palavras, parabéns, você conseguiu o que queria. E dessa frase, nós temos que analisar o contexto dela. O que poderia o árbitro querer de uma partida? Qual foi o resultado da partida? 1-0 para a equipe adversária. 1-0 para a equipe adversária, presidente. E o que acontece? O que poderia um árbitro querer numa partida? Partindo do pressuposto que a boa fé se presume, ele não poderia querer nada, apenas arbitrar. E aqui, novamente, a má fé que se prova, a boa fé que se presume. Então, partimos desse pressuposto que é uma máxima do direito brasileiro, doutor Abrão. E a partir do momento que você sorri, detalhe, esse atleta, David Samuel Cochin, aos 87 do segundo tempo, já tinha sido advertido por discordar das decisões de arbitragem com palavras ou ações, e aqui não é o que se está sendo discutido. Parece que, poucos minutos depois, porque foi 87 do segundo tempo, ele se dirigiu ao árbitro e proferiu essas palavras. E aqui, senhor presidente, é preciso destacar que não é necessário proferir uma palavra de baixo calão ou de ofensa direta para desrespeitar alguém. Imaginemos aqui, doutor Abrão, que nós estamos julgando esse caso, e aí, ao término da sessão, estamos tomando um café lá, e alguém fala assim, parabéns, doutor Breno, o senhor conseguiu o que queria, aplicou a multa de tanto. Peraí, eu não quero nada. Eu tenho que analisar, conforme os autos, conforme as teses apresentadas pela doutora Beatriz e pelo doutor Rafael, e analisar. Olha, mas existe uma margem de discricionariedade muito grande. Mas essa margem de discricionariedade ou não foi estabelecida pelo próprio CBJD. Ou seja, se há um problema de inconstitucionalidade, que a própria defesa reconhece que foi resolvida pelo parágrafo 2º, inciso 2º, a discricionariedade poderia ser, talvez,
na dosimetria da sanção, presidente. Então, por esse ponto, novamente agradeço tanto a doutora Beatriz quanto ao doutor Rafael pela provocação aqui, porque sempre enriquece o debate, e peço escusas ao presidente e aos nobres pares pelo alongamento na minha exposição, mas me parece que, parabéns, você conseguiu o que queria, com um sorriso, seja sarcástico ou não, diante do contexto em que a agremiação desportiva perdeu, e detalhe, presidente, foram 3 faltas, pelo menos ao que consta do relato da súmula, marcada para cada agremiação, 3 para o Rio Claro e 3 para o Taubaté. Então, me parece que ainda que tivesse aqui num contexto fazendo uma ginástica mental, um exercício, um raciocínio um pouco mais aprofundado, e falar, nossa, ele marcou 7 advertências, 7 penalidades em desfavor dessa agremiação e uma em favor da outra, a gente poderia eventualmente até tentar fazer um juízo de empatia, ou enfim, fazer uma análise mais... Fica claro, um equilíbrio. Exatamente. Um equilíbrio. O ideal, a bem da verdade, pelo menos aos meus olhos, seria que não tivesse qualquer advertência. Mas, ouvendo a advertência, presidente, me parece que é exatamente isso. O árbitro foi muito coeso e muito sensato na sua arbitragem aqui. Então, sem prejuízos de entendimentos diversos, sem mais delongas, me parece aqui que configurou clara a conduta antiética e antidesportiva do atleta, até por se tratar de um atleta profissional ao término da partida, porque pelo menos aqui não há qualquer indicação de que outros atletas ou membros da comissão técnica tenham ido no pós-jogo reclamar. A bem da verdade, apesar do técnico do Taubaté ter tomado uma advertência ao primeiro minuto do acréscimo do segundo tempo, não há relato do pós-jogo. Então, presidente, só para não me alongar indevidamente no presente caso, entendo pela aplicação da configuração, melhor dizendo, do artigo 258 do CBJD como bem tipificado, e apesar de não se tratar de uma conduta demasiadamente grave, de palavra de baixo calão, ou qualquer desdobramento que transborde essa fala, me parece que o caráter pedagógico aqui não me permite a conversão em advertência. Eu entendo, então, pela aplicação da sanção de suspensão de uma partida e não converter a advertência, notadamente por se tratar de atleta profissional. É como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Senhor O presidente, Abrão só estava olhando para baixo. eu gostaria de que alguém aqui no tribunal traduzisse a frase "Parabéns, você conseguiu o que queria". Eu gostaria de traduzir isso daí. Tem alguma tradução? O doutor Breno fez aqui uma colocação que me pareceu... ele dá uma olhada no Além das contexto de palmas, tudo, no contexto. além de ser profissional, É. quer dizer, eu traduzo, Isso não é um caso, não é como uma coisa roubou. isolada. Não é uma coisa Ele isolada. quis né? roubar. Não é uma coisa isolada. Ele quis fazer com que o time X, que no caso em tela é o que ganhou, é o Rio Claro, ganhasse. Ele conseguiu o que ele queria. Vamos dizer que ele foi irônico. Muito irônico, e eu não aceitaria. Não, mas o fato dele ser E mal irônico, educado. do jeito que A frase foi, é pesada. configura um desrespeito. Sim, a frase é muito pesada para o meu gosto. Em outras palavras, ele quis dizer: você roubou, conseguiu o que você queria. É exatamente isso. Quer dizer, o atleta, além de ser profissional, é um idiota. Depois que terminou o jogo. Eu vou ser benevolentíssimo acompanhando o voto do relator. Perfeito. Obrigado, doutor Abrão. Doutor... Bom, como o doutor Rafael trouxe a questão do artigo 258, eu vou falar que eu concordo também, viu, doutor Rafael? Eu não atuo somente nesse tribunal, em outros tribunais eu atuo como procurador, em outros como defensor, e eu também faço essa crítica, eu também pessoalmente faço essa crítica com relação... Está em todos os lados. O voto dele Onde- engloba todos os lados. Mas em um de cada vez. Mas eu também faço essa crítica com relação ao 258, que às vezes parece que é como se fosse um coringa, né? Tipo, que não se enquadra em nada, a gente vai lá e joga no 258. Inclusive, eu fiz parte de uma comissão para elaborar possíveis sugestões de mudança do CBJD, e foi bastante discutida essa questão do 258. Entretanto, no caso em tela, me parece que ficou muito, muito claramente configurada a questão da conduta contrária à ética e à disciplina desportiva.
apesar de todas as críticas que a gente pode fazer ao 258, nesse caso específico, Desrespeito. e parece que eu concordo que em outros casos, eventualmente, algumas condutas você acaba meio que fazendo. Você acaba fazendo eventualmente um exercício para conseguir enquadrar. Não é o caso dele, não é o caso que a gente está discutindo. O caso que a gente está discutindo me parece muito claro que se enquadra bem no que a gente está tratando. E conforme já o Dr. Breno já elaborou bastante aí, já fez uso da palavra e explicitou muito bem o caso, conforme o Dr. Abrão falou, sendo muito benevolente, eu também vou votar com o relator em uma partida. Bom, eu cumprimento aqui novamente o doutor Rafael pelo esforço, pela tese apresentada. O doutor Rafael é sempre, já o conheço há algum tempo, ele sempre tem essa postura de brigar até todos os limites, e eu parabenizo ele por isso, mas eu vou acompanhar o voto do relator. Aqui me parece que ficou bem claro aqui a conduta do atleta, o desrespeito com a arbitragem. Então, por unanimidade, uma partida de suspensão. Para votar. Agradeço a presença, a colaboração de todos, desejo uma excelente semana para todo mundo e declaro encerrada a presente sessão.